Para você que estava acompanhando o Espaço Feminino, continue com a gente que começa agora o NTV News. Na edição de hoje, operação em celebração aos 40 anos da mulher na Polícia Militar é desencadeada em Patos de Minas. O Unipan entrega 2 toneladas de alimentos para 22 instituições e mais. Servidores da Secretaria de Obras da Prefeitura de Patos de Minas teriam pedido propina para conserto de ponte. Empresários denunciam descarte de esgoto no centro de Patos de Minas. 12 motos são apreendidas em operação na Avenida JK. Público de 20 anos tem baixa adesão no segundo dia de convocação para vacinação. Casos de dengue crescem em Patos de Minas e o município tem um caso provável de chikungunya. Vila Olímpica da URT será vendida para pagamento de dívida ao principal credor do clube. Ainda hoje tem análise da notícia. Fique comigo, o NTV News começa agora. Durante a operação da Polícia Militar, na noite dessa terça-feira, 12 motos foram apreendidas e os condutores autuados. A ação aconteceu na Avenida JK nessa terça-feira. 12 motos que estavam irregulares foram apreendidas. Na verdade, não são motociclistas, né? Motociclista é aquele condutor que usa sua motocicleta de forma correta, né? São vândalos mesmo, vamos falar a verdade. E a Polícia Militar tem intensificado esse trabalho de fiscalização a esses mal condutores, né, que perturbam demais a sociedade. A sociedade reclama com muita razão. Ontem, numa ação aqui na Vila JK, né, 12 motocicletas foram abordadas com condutores que usavam escapamentos abertos de inoperantes, fazendo barulho. Todos eles foram autuados e multados. Em modo geral, o perfil dos condutores abordados e autuados era de pessoas jovens. A grande maioria são jovens, né? No caso de ontem, não menores, né? São jovens, mas o perfil é esse, são pessoas mais jovens. A Polícia Militar seguirá com o trabalho para coibir tipos de ações como esta. Conduzir a motocicleta fazendo barulho excessivo por inoperância ou até dolosamente ter mudado de escapamento é infração de trânsito, cabe multa e serão multados com certeza. Empinar a roda, configura direção perigosa, é um crime de trânsito, serão presos as motocicletas recolhidas. Então nós estamos intensificando essas ações de trânsito, porque são infrações que na verdade perturbam demais a comunidade. Essa atuação ela vai continuar e será inclusive mais intensa. E de um tempo para cá, inclusive, a gente agregou nas nossas ações lá o uso do etilômetro, que é para medir lá se o condutor utilizou bebida alcoólica ou não para dirigir. Relembrando para a sociedade, né, que o limite de bebida alcoólica é 0. Chame a lei seca, não é à toa. O som automotivo também será alvo dessas operações? O som automotivo é uma infração também que já há algum tempo facilitou a atuação policial militar. Hoje não é mais necessário o decibelímetro para medir. O policial ele ouvindo o som do lado externo já é possível fazer a autuação e estamos fazendo. E hoje completam 40 anos que a mulher atua na Polícia Militar em Minas Gerais. Nos 853 municípios do estado, foi desencadeada a Operação Filhos de Minas. A ação é uma das comemorações aos 40 anos do ingresso da mulher na instituição mineira. Para celebrar os 40 anos da mulher na PM, foi desencadeada nesta quarta-feira a Operação Filhos de Minas. Foi um marco institucional. A partir da presença das mulheres, né, vários paradigmas foram quebrados, né, houve uma melhoria na oferta de trabalho público, de segurança pública. Quando iniciou lá em 81, há 40 anos atrás, essa ação da mulher na Polícia Militar era um pouco mais restrita e hoje se tornou ampla, né? Hoje nós temos aí policiais, mulheres trabalhando em todos os setores da Polícia Militar. Nos mais diversos portfólios de serviço, temos a presença feminina. Nestes 40 anos, por trás da farda, existem mulheres, mães, irmãs, filhas, dispostas a combater o crime. Ser policial militar é uma tarefa desafiadora e extremamente gratificante. O dia a dia da mulher por si, né, já é um dia múltiplo. A mulher é mãe, ela cuida do lar, ela tem N obrigações. E a mulher policial militar, ela consegue agregar todas essas obrigações e a tarefa de servir e proteger a sociedade. É maravilhoso quando nós somos recebidos em alguns locais que falam: nossa, que bom, uma mulher na Polícia Militar, né? Tece elogios. Então a sociedade ordeira, que precisa dos serviços da polícia, né, que conta de fato conosco, ela é sim cooperativa e agradece os nossos serviços.
Durante todo o dia, foram desenvolvidas ações de prevenção e combate à criminalidade em Patos de Minas. É uma data comemorativa, nós aproveitamos essa data, né, para reconhecer as valorosas mulheres da Polícia Militar e para a gente estar combatendo a criminalidade, trazendo segurança e tranquilidade para a nossa população. Felizmente, a sociedade ela evoluiu de maneira tal que inclusive as Forças Armadas entendem, e não só entendem, como homenageiam, né? Essa data de hoje, por exemplo, é um marco para nós, e a gente vê aí todos os 853 municípios de Minas Gerais estando aí representando a nossa ação. A Polícia Militar, ela é, acima de tudo, uma família, né? E a gente se sente muito feliz de estar servindo e a maioria das nossas demandas, com certeza, elas são atendidas. E durante a operação, na manhã desta quarta-feira, 2 bicicletas foram recuperadas em Patos de Minas. Uma foi recuperada antes mesmo do dono acionar a Polícia Militar. As 2 bicicletas foram encontradas em um beco de Patos de Minas durante patrulhamento da Polícia Militar. Uma delas havia sido furtada há pouco tempo e o dono não havia ainda registrado o boletim de ocorrência. Nós tínhamos a informação de uma bicicleta furtada em diligências pelo bairro, né, Nossa Senhora Aparecida, em um dos becos, em um local que já é contumaz usuários de drogas abandonarem veículos e outros materiais que são furtados. Nós conseguimos localizar uma dessas bicicletas e ao lado dela havia outra bicicleta, que até então não teria queixa de furto. Poucos minutos após, surgiu uma ligação via 190, onde a vítima gostaria de registrar o furto de uma bicicleta e, para nossa alegria, essa bicicleta já estava, né, nas mãos da Polícia Militar. Então foram 2 bicicletas recuperadas, salientando que essas bicicletas são bicicletas de pessoas idôneas, trabalhadeiras, que precisam dessa bicicleta para locomoção. Os autores e os receptadores do crime já foram identificados. Os autores do furto, bem como da receptação, foram identificados, as diligências continuam e eu tenho certeza que até o término do dia a gente vai conseguir uma resposta aí positiva. Daqui a pouco você vai ver que 2 toneladas de alimentos foram entregues pelo Unipam para entidades carentes de Patos de Minas. E empresários denunciam descarte de esgoto no centro da cidade. Estamos de volta e agora a gente te mostra que Minas Gerais vivenciou 4 epidemias de dengue nos anos de 2010, 2013, 2016 e em 2019. Em 2019, por sinal, foram notificados 474 mil casos prováveis e 188 óbitos por dengue. Em 2020, foram notificados 84.636 casos prováveis e 15 óbitos em decorrência da dengue. Neste ano, os casos da doença continuam crescendo. Segundo o Estado, Minas Gerais tem hoje 21.459 casos prováveis de dengue. Já os casos confirmados são 14.030. 10 óbitos estão em investigação e outros 4 foram confirmados. Já os casos prováveis de chikungunya somam 6.106 e os confirmados 5.119. Nenhum óbito está em investigação, mas um óbito foi confirmado. Em relação ao Zika vírus, 99 casos prováveis estão em investigação e outros 21 foram confirmados. Nenhum óbito foi confirmado. Ainda de acordo com o Estado, Patos de Minas tem um caso provável de chikungunya, 182 casos prováveis de dengue e nenhum caso de Zika vírus. Esses são os dados informados pelo Estado, uma vez que solicitados, a Prefeitura de Patos de Minas não informou os casos notificados e confirmados pela própria Prefeitura em Patos de Minas. Agora a gente muda de assunto e fala sobre solidariedade. Na manhã desta quarta-feira, a Unipam realizou a 5ª entrega de donativos a instituições carentes de Patos de Minas por meio da campanha Cidade Solidária. Ao todo, foram arrecadadas 2 toneladas de alimentos, ainda itens de higiene pessoal e fraldas geriátricas, por meio de ações do Diretório Central dos Estudantes do Centro Universitário de Patos de Minas. Nós ficamos muito felizes em poder contribuir com todas essas entidades, são 22 entidades, que elas atuam diretamente numa necessidade primária, né, que é atender a necessidade de alimentação, de fraldas geriátricas. Já fomos questionados, já fomos criticados às vezes, dizendo que a ação é assistencialista, mas vale lembrar que quem tem fome precisa comer.
e a gente se sente feliz de poder colaborar, ainda que seja uma colaboração pequena, ainda que nós não resolvamos o problema estrutural, nós estamos contribuindo com aqueles que não desistem. A Casa da Sopa Luz e Amor foi uma das instituições ajudadas. O local ainda sentiu os impactos da pandemia da Covid-19. Tá muito difícil, você entendeu? Então a concorrência, a pobreza está muito grande. Então essa parceria com a Unipam é valiosa demais para nós, você entendeu? Porque é muitas famílias que nós assistimos. Então essa é uma validade muito grande, essa ajuda que a Unipam faz para nós. Ainda mais 21 instituições receberam os donativos. Principalmente nesse período de pandemia que vem nos acariciando, né? Ajudando muito as nossas famílias, né? Eu falo que a Unipam está sendo nossa parceira nesse momento tão difícil que eu acho que nenhuma instituição não parou. Eu acho que a gente está trabalhando mais nesse momento tão carente que precisamos. A gente tem uma lista, né, de famílias que são acompanhadas pela Associação Vencer e no qual a gente repassa, né, claro, com todos os critérios, né, e passa para essas famílias. Então, assim, não tem nem mesmo o que questionar, né, é uma coisa maravilhosa que acontece para nós. As arrecadações fazem parte da campanha Cidade Solidária, promovida pela Unipam desde 2016 e que perdurará por ainda mais anos. Então é uma contribuição da comunidade acadêmica. A gente parabeniza e agradece inclusive o Diretório Central dos Estudantes, que tem uma ação efetiva para que isso aconteça. Muito obrigado a todos os nossos alunos. Agora a gente te mostra que empresários no centro de Patos de Minas denunciam descarte de esgoto de um prédio. Os resíduos estariam chegando até a rua por meio de uma bomba do edifício. O esgoto que sai por aqui, na rua Farnese Maciel, no centro de Patos de Minas, seria proveniente deste edifício. Há aproximadamente 30 dias. Todo dia esse mau cheiro, e sempre que corre é porque está em funcionamento a rede de esgoto jogando aqui. Quando deixa de correr, ela fede a mesma coisa. O mau cheiro é enorme. De acordo com o Rogério, uma bomba do prédio lançaria o esgoto. Já foi acionada 2 vezes a Copasa. Na primeira vez a Copasa me comunicou que é um bombeamento ilegal do edifício Alvorada. Aí na segunda vez a Copasa veio, jogou uma água na rede de esgoto para lavar um pouquinho, aliviou. E hoje voltou a correr. Eu entrei em contato no 115 e a moça me pediu até o dia 10 desse mês para vir resolver. Os prejuízos são diversos para ele. O maior prejuízo é o mau cheiro, né? É a dignidade do ser humano, né? Pagar uma taxa de rede de esgoto e um edifício jogar a sujeira na rede fluvial e a Copasa não tomar um procedimento. Prejuízos compartilhados também pela Nívia, dona deste restaurante. A vigilância sanitária chegou a ser acionada por engano para ela. O pessoal que mora aí para baixo, as casas aí de baixo, eles estavam pensando que vinha do restaurante. A vigilância, eu fui acionada pela vigilância, a vigilância veio aqui, mas já tinha cessado o corrimento do esgoto. Aí eu até fotografei, mandei, mas a vigilância também não tomou providência. Então nós estamos convivendo com esse problema há muito tempo, mas um joga para o outro e ninguém faz nada. Tanto a Copasa quanto outros órgãos estão cientes, de acordo com os denunciantes. Porém, nenhuma ação para resolver os problemas foi tomada. É muito constrangedor, porque o mau cheiro que exala é muito forte. E para a pessoa que está se alimentando é muito difícil. Então, assim, nós estamos convivendo com isso há muito tempo e ninguém toma providência. Você liga na Copasa, a Copasa joga para outro órgão e aí vai indo, e só que ninguém resolve o problema. Nós estamos sendo muito prejudicados por causa do mau cheiro, né? Conversei com o zelador, conversei com o síndico, eles falaram que isso não ia acontecer mais. Mas eu não vou entrar em detalhes com eles mais não. Já é melhor ir pelo meio mais fácil que tem, a mídia. E estamos nós fazendo o nosso papel. Procurada a Copasa, ela não se pronunciou sobre o assunto. Por meio de ligação, Celso Lucas Pereira, síndico do edifício, disse que a Copasa e o prédio tomaram as medidas cabíveis para resolver o problema. Ainda hoje tem previsão do tempo e mais informações. Não sai daí que o NTV News volta já.
A previsão é que a energia esteja mais cara com essa nova bandeira tarifária, que deve permanecer até abril de 2022. A conta mais salgada pesa no bolso e impacta todos os setores. Para especialistas, a crise hídrica é fruto de falta de planejamento. O agravamento da crise hídrica exigiu medidas adicionais do setor elétrico para que a energia não falte em outubro e novembro, os meses mais críticos do ano. A conta está mais salgada. O encarecimento é resultado também da falta de planejamento. Esse problema com a inflação na energia, esse novo reajuste que a gente vai sofrer aí na conta de energia, ele é um fruto de uma falta de planejamento desse governo e dos governos anteriores, de não planejar e pensar uma matriz energética limpa, sustentável e viável para a nossa economia. Nessa situação, a gente vai viver então mais um reajuste, o aumento, o encarecimento de um bem que é fundamental, que é a energia elétrica. A estiagem ainda mais severa fez despencar os níveis dos reservatórios. Por isso, o repasse ao consumidor do custo da produção de energia. A maior usina da região é a de Nova Ponte, que está com 11,89% de volume útil. Esse ano de 2021 é um ano muito atípico para todos nós. É um ano que está refletindo o pior ano de energia natural fluente, que é a quantidade de água que chega aos reservatórios. Essa baixa quantidade de água ela é fruto de mais de 10 anos de precipitação abaixo da média. Estamos acumulando aí períodos chuvosos muito ruins, que estão implicando então em vazões afluentes recordes, como sendo as piores vazões afluentes a alguns reservatórios da empresa. O clamor agora é para o uso racional da energia e da água. É importante a gente saber que o uso múltiplo ele tem que ser equacionado para esse período seco. Navegação vai estar restrita, o uso para recreação vai estar restrita. Então é importante a sociedade dar as mãos para que a gente enfrente junto esse período seco que nós estamos atravessando em 2021. Então, economizar é a palavra de ordem. E tem jeito. Tirando os aparelhos da tomada que não estão sendo utilizados, tentar diminuir o tempo do banho no chuveiro elétrico e também, outra que é muito importante, é tentar fazer os maiores custos consumo de energia, como tomar banho no chuveiro elétrico, ar-condicionado, forno elétrico, nos momentos de menor consumo da população, ou seja, evitar os horários de cume entre 6 e 8 horas da noite, entre 9 e 10 horas da manhã, que é o horário em que a energia está ainda mais cara. Cabe agora a nós fazermos a nossa parte. E olha, nesta quarta-feira o céu ficou nublado em Patos de Minas e a umidade relativa do ar ficou em torno de 30%. A máxima chegou a 28 graus. Vamos saber então como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! Em Patos de Minas, nesta quinta-feira, a umidade relativa do ar pode chegar em 95%. O céu estará com poucas nuvens e a mínima é de 14 graus e a máxima de 22. Em Carmo do Paranaíba, a temperatura máxima é de 14 graus e a mínima de 21. Em Lagoa Formosa, a temperatura máxima é de 21 graus e a mínima de 15 graus. Em Lagamar, a temperatura máxima será de 24 graus e a temperatura mínima de 15 graus. Já em Lagoa Grande, a temperatura máxima será de 24 graus e a mínima de 16. A seguir, você vai ver que o Conselho Municipal de Saúde começa a ouvir população para saber demandas. E público de 20 anos tem baixa adesão no segundo dia de convocação para a vacinação contra a Covid-19. Você vai ver agora que moradores do distrito de Pilar denunciam que servidores da Secretaria de Obras da Prefeitura de Patos de Minas teriam pedido propina para que ponte pudesse ser consertada. 90 dias de cobrança. Uma súplica para o conserto da ponte sobre o córrego do Brejão em Pilar, distrito de Patos de Minas. Eles falam que vem arrumar, que vem, não vem nada. O dia que eles veem, depois de 90 dias, foi de 25 de maio o dia. Eu mandei essas fotos para eles. 25 de maio. Diante da ineficiência do poder público, o morador teve que arcar e começar os trabalhos de conserto. Olha os pauzinhos que eu venho arrumando, eu sozinho, eu venho arrumando, só eu arrumando, os vizinhos sabiam de ajudar.
Depois de 90 dias apareceu na minha porta aqui, prefeito. E foi após dias que mais uma surpresa veio. Funcionários da Prefeitura de Patos de Minas teriam pedido propina de R$400 para que a ponte fosse consertada. Apareceu aqui, chegou e perguntou o Geraldinho, falou que nós íamos arrumar a ponte. Eu falei, falou, ué. Falou só isso? Falei, falou que vocês iam arrumar a ponte só e pronto. Falou, não, vocês não pagam nós R$400 não, vou fazer um almoço bar dessa isso da sombra aqui, não vai embora. Sabe, assim aconteceu. Eu falei com eles, não, eu pago, vai fazer o quê? Se os vizinhos não ajudar, eu pago sozinho. Acreditando que só assim a ponte poderia ser consertada, o homem disse que cederia a quantia para que o problema fosse resolvido. Eu pago sozinho, eu preciso dela, o leiteiro tem que pegar meu leite, o homem escolar tem que pegar meus meninos, senão eles não estudam, aqui é a estradinha, isso aqui é a estrada principal, não tem outra não, prefeito. Ó, ajuda nós aqui, como é que faz? Fica 90 dias sem vir e queria propina, depois o Geraldinho ligou falando que não era para pagar, eu tinha combinado de pagar, aí eles não voltou aqui mais até hoje. O que você pode fazer para nós aí? Vamos à resposta. Por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que recebeu a denúncia de moradores que já está sendo apurada pela Corregedoria do município para adoção de medidas administrativas e criminais devidas. O funcionário já foi identificado e afastado do cargo. Então, esse é o nosso primeiro assunto para a nossa análise da notícia, que começa a partir de agora. Comigo na bancada, a diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Ludmila, então nós temos aí várias situações graves em um único lugar. Primeiro, a propina, para que pudesse ser consertada uma ponte, à espera de 90 dias. E aí vem o desespero de um morador com inúmeros prejuízos, se dispõe, no momento do desespero, a pagar para que pudesse ser consertada, e aí de repente ele se encontra aí com uma ação. Acho que a gente pode classificar esse tipo de pessoa como um criminoso, né? Boa noite para você. Boa noite, Matheus Borges. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Agora a análise da notícia. Pois é, várias circunstâncias que até explicam um pouco do que os moradores da zona rural têm sofrido, porque não é de hoje, não é dessa gestão, para quem gosta de enfatizar isso, não é. A gente sabe que é um problema que acontece há muitos anos em Patos de Minas, só que chega a determinada época, a gente vê aí essa explosão de casos, essa explosão de reclamações também na zona rural. Com relação à ponte, só antes de a gente falar desse caso que para mim é gravíssimo, Não é só Brejão que passa por esse problema com a ponte, a gente mostra com frequência Curraleiro. Curraleiro foi dado um prazo de 60 dias que já expirou há mais de 30 dias e até hoje nada. Eu conversei com os moradores da zona rural ontem, eles me disseram que estão assim decepcionados e aquela coisa, correram tanto atrás e sequer tiveram resposta de fato quando que vão ter essas obras terminadas ou não. Outro problema que a gente tem mostrado aqui no NTV News também, em nosso jornalismo como um todo, a ponte de Poltreiros e São Miguel. Mostramos na semana passada, mostramos hoje, não tem como passar por aquela ponte. Os pranchões estão soltos, há buracos, não tem possibilidade. E aí dificulta demais para os moradores dessas comunidades. Bebedouros das Posses também enfrenta a situação de ponte quebrada, de ponte nessas condições terríveis. E agora de novo a gente vê esse problema, fora as reclamações constantes sobre situação de estradas. Para o ano que vem, é preciso de fazer uma intervenção, sim, conforme o prefeito já anunciou aqui no jornalismo da NTV, mas a gente precisa também de uma solução agora. A gente precisa de um reparo emergencial, a gente precisa de dar uma resposta a tantas pessoas que aguardam e que esperam por uma iniciativa também. Agora, com relação a essa denúncia, a prefeitura reconhece de fato que há problema sim, tanto que já afastou e esses funcionários serão exonerados. Ela reconhece o problema e dá aí uma resposta. É um fato gravíssimo, em que alguém teve a coragem de denunciar, por isso é importante a fala, essa comunicação, para que os problemas também sejam resolvidos, sejam solucionados, viu, Matheus? Pois é, sigamos acompanhando, se não teremos mais casos como esse.
Agora, olha só, Ludmila Bahia, conforme nós noticiamos aqui no NTV News, em junho deste ano, a Justiça determinou a penhora do estádio Zama Maciel e da Vila Olímpica da URT por uma dívida do clube adquirida em 2018. Após quase 3 meses de negociações, um acordo foi fechado entre os envolvidos. A dívida foi contraída em 2018 pelo conselho gestor responsável na época. O estádio Zama Maciel e a Vila Olímpica estavam penhorados como forma de pagamento da dívida. Mas, após 3 meses de noticiado o endividamento, que já somava cerca de R$1.100.000, um acordo foi fechado entre as partes. A Justiça determinou o pagamento desses cheques e a dívida, então, já estava em mais ou menos R$1.100.000. Diante dessa dívida, a URT tem que pagar, porque já estava penhorado os seus patrimônios, correndo o risco de ir para o leilão. E com um acordo entre as partes, através de um patrocinador, a URT conseguiu quitar essa dívida junto ao credor. O clube deu R$230.000 de entrada e R$720.000 foram divididos em 6 vezes. Ainda restam algumas dívidas menores a serem pagas pelo clube, o que, segundo o advogado, também já está sendo resolvido. Através de um patrocinador da instituição URT, conseguimos levantar o valor de R$950.000 e fazer a quitação para o credor. Diante disso, o patrocinador irá pegar, ter parte na Vila Olímpica para receber posteriormente esse dinheiro. Então, logo tudo seja solucionado, o clube poderá voltar a pensar com mais tranquilidade na preparação para o Campeonato Mineiro 2022. A nossa preocupação era muito grande, porque o campeonato já está, previamente agendado e já está próximo a acontecer. E nós estávamos com uma preocupação enorme, porque todo o dinheiro que vinha de patrocinador, de televisão, poderia ser penhorado pela Justiça. Então a gente estava correndo atrás, junto com a presidente Maria Isabel, para que fosse sanada essa dívida, e conseguimos sanar. O que traz um alívio, traz uma tranquilidade para a gente continuar com a equipe, montando a equipe em campo. Pois é, Ludmila Bahia, a URT é um clube importante para Patos de Minas que passou por esse momento difícil. Ao que parece, conseguiu então encaminhar o pagamento dessa dívida, essa dívida aí de R$1 milhão. Pois era uma preocupação imensa para o clube, para os torcedores, essa questão da penhora, de perder o estádio, a Vila Olímpica, de chegar nessas condições. Aí a Vila Olímpica foi colocada à venda para poder aí tentar fazer o pagamento dessa dívida herdada. E, enfim, chegou a um resultado que ficou bom para todo mundo. Agora, de fato, é a direção se organizar financeiramente para quitar essa dívida e também essa nova dívida adquirida e pensar já no campeonato do ano que vem. O URT passou um sufoquinho danado aí, na última temporada. Agora é hora de ajustar o time, de já pensar no elenco, de pensar em peças importantes para o time lutar pelo menos pelo título de campeão do interior. Pois é, Ludmila Bahia, você já ouviu mudando de assunto agora, você já viu aquela música Os Novinhos Tão Sensacional? Já? Aqui em Patos eles não estão tão assim não, porque hoje foi a vez dos novinhos de 20 anos de idade se vacinarem contra a Covid-19. Com divisão por iniciais, a movimentação desse público dos 20 anos foi diferente dos últimos dias, como a gente estava acostumado a ver certa movimentação. Olha só como foi. Do lado de fora do projeto Saci, poucas pessoas de 20 anos à espera do imunizante contra a Covid-19. Lá dentro, poucas cadeiras ocupadas. Estava tendo formação de fila porque estava sendo só um dia praticamente para cada determinada data. Aí agora, como dividiu 2 dias para 20 anos ou 18 anos, tá tendo teve muita organização. Eu achei que os 2 dias para uma idade só organizou muito. Não está tendo aglomeração hora nenhuma. Ontem sim deu muito movimento e hoje vai ser assim, tranquilo. Mas o Eduardo era um dos poucos que já estava por lá e contava os segundos para receber a primeira dose da vacina.
Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Tá passada? É muito bom, né, a gente tá vacinando agora já, sabendo que futuramente vai poder tirar essas máscaras, já poder voltar à vida normal, graças a Deus. Tomara que melhore. Pois é, todas as vacinas são eficazes contra a Covid-19. Mas mesmo com a baixa procura, lá estavam os profissionais de saúde, que estão na linha de frente contra o inimigo invisível. Ver o jovem vindo vacinar é uma coisa muito legal. As pessoas mais velhas também já passaram por aqui. Agora são as pessoas mais jovens de 20 anos, está sendo ótimo. Tem sido uma experiência muito legal, muito bom, ajudar o povo diretamente, né, contra o Covid que está agora, né, tem sido muito bom poder estar interagindo, vendo como estão as coisas e ajudar. O momento que será marcado, lembrado e compartilhado com as próximas gerações. Vai ser muito gratificante, muito mesmo, saber que fiz o bem para a população, né? Sim, tem sido um marco muito grande, assim, né? Poder dizer, olha, eu ajudei diretamente, eu estava lá. É muito bom poder falar isso. Pois é, Ludmila Bahia. Primeiro, mais uma vez, parabéns aos profissionais da saúde que estão na luta, na linha direta contra a Covid-19, mas o que a gente percebe hoje dessa divisão, começando a partir da letra N nessa quarta-feira, a gente percebe que a movimentação foi bem atípica de quando a gente via aí a convocação de outros grupos. Pois é, Matheus, e aí aquela questão que acaba por barrar o processo de andamento da vacinação. É o que acontece, por exemplo, no município de Vazante. Já desde a semana passada que o município vacina pessoas de 18 anos, mas esse público não comparece aos postos de vacinação. E o que acontece? As vacinas estão paradas na geladeira, esperando essas pessoas para prosseguir, portanto, e aí começar a imunização de adolescentes com comorbidades. Então é importante atender a esse chamado para não travar a fila, é preciso dar sequência. A gente sabe como a vacina é importante para frear o número de casos, de mortes, então todo mundo tem que ter e assumir a sua responsabilidade também nesse momento. A gente respeita quem não quer tomar vacina, mas a gente reforça o quanto ela é importante. E ela salva vidas, é o que a gente bate na tecla sempre aqui. Ludmila Bahia, pausa rápida aqui no NTV News, na nossa análise da notícia. Já já tem mais informações com opiniões. Não sai daí. Estamos de volta e agora a gente te mostra que a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação da Copasa em Patos de Minas ouviu mais 2 depoentes nesta quarta-feira. Um deles foi uma moradora do bairro Quebec que relatou mais uma vez as dificuldades vividas pelos moradores daquela região. E o outro foi um funcionário da Copasa que trouxe revelações preocupantes. A primeira oitiva do dia foi com o funcionário da Copasa, Valterley Coelho Alves. Valterley trabalha na companhia há 24 anos no setor de saneamento. Questionado sobre seu conhecimento do tratamento de esgoto do município, afirmou apenas que a companhia trata 90% do esgoto em Patos de Minas. Já em relação ao tratamento de água, o funcionário garante que a água tratada no município está em padrões normais. Entretanto, questionado da denúncia de haver tubulações de amianto, substância cancerígena, na rede de tratamento, ele afirmou que ainda há bairros com esse tipo de tubulação. Olha, não tem isso, né? Escrito, mas eu posso falar que nós temos ainda alguns bairros que tem. A questão mais importante que eu entendo é que ele confirmou que ainda existe tubulação feitas de amianto no município de Patos de Minas. Citou inclusive os bairros, né? Santa Terezinha e Cristo Redentor, que ainda existem essas tubulações de amianto. E de acordo com estudos aí recentes, as tubulações de amianto são cancerígenas, né? A gente não pode ter tubulação, não é permitido mais a tubulação de amianto no município em nenhum lugar, né? Já na segunda oitiva, foi ouvida a representante do bairro Quebec, Áquila Lohane. No depoimento, a moradora relatou os transtornos que vivem os habitantes do bairro com relação ao desabastecimento de água que ocorria com frequência dos anos 2000 para trás, além do mau cheiro da estação. Não só mau cheiro, né, mas ela inala gases tóxicos, né, alguns tipos de gases e mais a junção deles que são prejudiciais à saúde. A pesquisa que a gente fez, ele causa transtorno de ansiedade, depressão, diversos tipos de doença. O maior, assim,
fundo das famílias para a depressão. A situação preocupou os vereadores. Além disso, houve o fato também do próprio bairro ter sido construído tão próximo à estação. E os membros da CPI destacaram também a discordância quanto às taxas cobradas pela companhia pelo serviço prestado. Como que os gestores passados, os gestores públicos municipais passados, permitiram a construção de centenas de imóveis naquele local, ao lado da estação de tratamento de esgoto? É o que nós esperávamos mesmo, né? A população, né? Que ela está representando a população, o bairro dela. E quando, por exemplo, o depoente anterior, ele disse que o preço que a população paga, né, não é alto, ele é justo nesse sentido. E a própria moradora depois chegou falando para nós que não, né, que é alta, o valor da conta é alta para a população lá daquele bairro. Ainda restam comunidades a serem ouvidas e novos nomes foram citados na oitiva desta quarta para que sejam convocados novos depoentes, o que significa mais trabalho pela frente. Citou 6 nomes de pessoas que podem nos informar alguns questionamentos que nós fizemos a ele, né, que ele não poderia nos informar. E eu já fiz esse requerimento, né, como relator eu já fiz esse requerimento à presidente, que deferiu, né, a oitiva desses outros 6 nomes, né? São encarregados, engenheiros da companhia de saneamento que vão ser convocados a estar aqui na CPI. Pela Bahia, a tarifa de água, ela tá cara em toda Patos de Minas. Toda a cidade a tarifa perceber. Agora, uma questão a gente percebe aí, Ludmila, que o senhor da Copasa, o Walter Coelho Alves, ele trabalha há 24 anos na empresa. Lá na Copasa, ele exerceu aí funções como servente, oficial de água e encarregado de água. Então ele traz novas e preocupantes quanto à Copasa aqui em Patos de Minas. Olha só, Matheus, desde o início da CPI, a gente falou muito aqui no jornalismo da NTV da importância e necessidade de ouvir pessoas que pudessem contribuir com a CPI. E é evidente que a comissão faz também a sua investigação prévia, não só em oitivas, né, nessa prestação de depoimentos. Então, é uma necessidade da busca desses documentos, de fazer aí uma ampla investigação, até para que possa fazer as perguntas adequadas para cada pessoa que possa somar nesse processo. E o que a gente viu aí, problemática com certeza quando esse funcionário aponta essa tubulação, mas será que a prefeitura não sabia disso? É outra questão que a gente tem que apurar aí, que é importante saber. Com relação ao Quebec, talvez seja um bairro mais prejudicado com o serviço da Copasa. Primeiro, por conta da proximidade com a ET, e aí tem aquele mau cheiro horroroso, as pessoas sofrem há muito tempo, buscam uma resposta, a situação está na justiça e fica nessa peleja aí, precisa de ter, sim, uma solução, porque é inviável estar naquelas condições. E segundo, que obviamente o serviço é prestado, mas ele se torna caro também quando ele não tem qualidade. E é isso que a população reclama, dos cortes constantes, da água que chega com a coloração diferente. Então, tudo isso causa, sim, muitos e muitos prejuízos também à comunidade. Agora, a gente tem que avançar nessa CPI. E desde há muito tempo que a gente fala, olha, vamos achar as peças importantes desse xadrez aí para, de fato, chegar ao X da questão, porque ouviram-se pessoas que não trouxeram nada e que não somariam apenas para certificar aquilo que os membros e a população toda já sabia. É claro que a Copasa vai ter muitos nomes que podem esclarecer diversas dúvidas e perguntas, e está ali, talvez, as respostas para muitas dessas questões, bem como em gestões anteriores, pessoas que vão de fato aí poder falar sobre isso. Agora também a comissão tem que investigar,
por si só, tem que buscar e ir atrás desses dados, do que ficar falando, esse depoimento não trouxe nenhuma contribuição. Mas a partir do momento que a comissão já está munida desses dados, é uma questão de chegar frente a frente com a pessoa que está sendo arguída naquele momento, para que ela responda os fatos constatados pela comissão. É importante a gente ressaltar que há alguns dias nós noticiamos aqui que estava sendo feita a contratação da empresa que iria fazer um trabalho de campo para fazer algumas averiguações sobre a atuação aqui em Patos de Minas. A gente também segue esperando o resultado desse trabalho dessa empresa aqui em Patos de Minas, que até o momento nós não temos ele. E esse trabalho deveria ter sido contratado bem logo lá no início, porque leva-se um tempo até chegar a uma conclusão, não é um trabalho rápido. E aí a gente começa a olhar para o relógio, porque já tem um tempo razoável e muitas questões ainda a serem desvendadas. Pois é, Ludmila, vamos mudar de assunto agora? Vamos falar da Covid-19 em Patos de Minas. Vamos colocar os números na tela quanto ao boletim, porque esse boletim epidemiológico de Patos de Minas desta quarta-feira traz 7 novos casos em relação ao informe de ontem. Agora são 17.243 confirmações. Foi confirmada mais uma morte, Ludmila Bahia. A vida interrompida é de um homem de 45 anos. Esse óbito foi registrado no dia 18 deste mês. Ao todo, segundo o boletim municipal, Patos de Minas chegou que... muito obrigado. Nós temos apenas uma correção, Ludmila. Dia 18 de agosto. Nós já estamos em setembro. Então, o óbito desse homem de 45 anos aconteceu no dia 18 de agosto. Então, Patos de Minas chega a 538 óbitos. O percentual de cura está em 96%. Vamos agora, então, saber como que o Estado está informando a relação aqui em Patos de Minas. Que, de acordo com o boletim epidemiológico estadual, Patos de Minas tem 16.687 casos confirmados e 549 óbitos, 11 mortes a menos do que informou o município, Ludmila. Matheus, do que a gente observa no boletim, essa discrepância, pelo jeito, ela vai continuar. Não adianta a gente insistir muito nessa questão de perceber onde que está o problema, mas o fato, infelizmente, é que as mortes continuam sendo registradas em Patos de Minas. A gente percebe uma discrepância, um número alto de 11 óbitos entre o boletim estadual e o boletim municipal. Mas uma questão que a gente volta naquele boletim municipal e percebe é que de um movimento de estabilidade, agora sim a gente pode afirmar que a Covid-19 de fato está num movimento de queda, porque dia após dia a gente tem percebido o número de casos ativos caindo, bem como também de internados. E quando a gente percebe esse declínio, fica claro que a gente tem um movimento de queda, não para óbitos, porque em algum momento aí esse boletim estadual vai ser ajustado com o municipal e a gente tem muitas mortes, infelizmente, registradas. Mas de casos, a gente percebe sim uma evidência que tem caído de fato. Acredito eu que esse informe de hoje seja um dos mais baixos desde o início da pandemia, com 7 novos casos aí confirmados, ultrapassando os mais de 17 mil casos confirmados e o Estado atrás. É isso, Ludmila, que é o curioso. Quanto ao número de óbitos, o Estado está à frente. Quanto ao número de confirmações, o Estado está atrás, sendo que os dois deveriam andar junto. Mas aí a gente entende essa situação, Matheus. Quando ocorre essa questão de casos, é porque os casos são testados no município. E às vezes essa morte pode ser de um patense ocorrida em outro estado. Então, por mais que passe pelo cartório de Patos de Minas, registrando o óbito, e aí sim comunica a secretaria, e aí sim lança no boletim, aí pode ter esse trâmite aí, que aí só o Estado e o município vão poder explicar melhor do que a gente, que nós sempre ficamos confusos e buscando essa resposta. Mas é por conta de mortes registradas aqui, mas é registrado aqui no cartório, então essa conta não fecha para a gente, por isso que a gente tem confiado aí no número do Estado, que tem se baseado na própria informação do município ou do próprio cartório de registro. Agora, Matheus, esse movimento de novos casos, eles são informados pelos laboratórios do município, da cidade. Por isso que pode ter essa divergência. Aí é a lentidão, né, do caso chegar do município ao Estado e o Estado registrar no boletim. Fato é que
um ao outro ali está alcançando nesses números notificados, apontados aí. Por falar em números, Ludmila Baia, vamos colocar agora a ocupação aqui em Patos de Minas, porque a ocupação hospitalar de leitos clínicos é de 22,22% e de UTI é 22,45%. Em números inteiros, Ludmila, são 18 pessoas internadas, sendo 7 pessoas em leitos clínicos e 11 pessoas em UTI. Os dados são da Prefeitura de Patos de Minas e são referentes à rede hospitalar pública e privada. Matheus, a gente começa a equiparar números lá de janeiro. Em janeiro a gente tinha ali, na primeira quinzena, cerca de uma média ali de 14, 15 pessoas internadas no município. Então a gente começa a declinar também no total de internados e melhorar esses índices aí. Segundo as autoridades, a comunidade científica, isso acontece por conta da vacinação. E aí a gente chama a atenção, a Delta batendo a porta, a necessidade da segunda dose, muita gente nem foi buscar a primeira. Ficar atento aí, porque a gente tem que estar protegido para enfrentar esse novo momento da pandemia. Pois é, vamos todos juntos. Ludmila Baia, com essa então a gente fecha a nossa análise da notícia, mas amanhã a gente está de volta aqui no News. Sim, a gente volta amanhã com mais informações. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Amanhã às 19 horas tem mais informações, antes às 11h30, logo depois no 30 Minutos. E depois também você confere tudo lá no Patos Já. E só falando da URT aqui, a URT passou sim um sufoco danado quando foi disputar lá o troféu Inconfidência, que não deu para a veterana aqui em Patos de Minas, ficou em 5º lugar na tabela do Campeonato Mineiro, mas a gente torce para que ela conquiste de novo o título de pelo menos campeã do interior. A gente fica aqui de dedos cruzados e acompanhando toda a movimentação e novidades da URT. Arriscaria um chute ao gol? Não. Não? Então a gente garante que amanhã nós estaremos de volta. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Matheus. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite para você.